Efésios capítulo 5. De número 18, é onde está a palavra de Deus ao nosso coração esta noite. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra, essa semana, ela veio falando ao meu coração sobre o ser cheio do Espírito Santo, que é fundamental na vida do cristão. Quando nós falamos de ser cheio, nós estamos falando também de plenitude. Só que quando nós falamos de plenitude, de se estar cheio do Espírito, isso está intimamente relacionado com o batismo com o Espírito Santo. É importante o que eu vou dizer agora. Quando eu falo de estar cheio do Espírito e que há aqui uma intimidade, um relacionamento íntimo com o batismo com o Espírito Santo, eu estou falando também de um constante enchimento do Espírito Santo. Se eu falo de um constante enchimento, eu estou falando de um transbordar do Espírito Santo na vida de todo crente. Porque está cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é uma necessidade. É uma necessidade em nossos dias, porque todo crente, ele é morada do Espírito Santo. Paulo disse: mas vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Ele disse: nós somos morada de Deus. Ele disse: vós sois a boca de Deus. Agora é importante lembrar aqui que não é simplesmente um crente ele ser batizado com o Espírito Santo e amém. Não, nós precisamos estarmos constantemente sendo cheios do Espírito. Sabe qual é uma das razões, se é para dizer a realidade, de tantos lugares vazios num dia como hoje? É porque há muitas pessoas vazias. Foram cheias um dia, mas a vida do crente é semelhante a de um veículo. Não adianta sem combustível o carro para. Às vezes você passa no posto, enche o tanque dele, aí você rodou, e o ponteirinho vai só descendo. Se você não tomar cuidado, talvez você encheu ontem o tanque, mas a quilometragem que você andou já levou praticamente para a reserva, e o ponteirinho está dando lá o sinal de que o combustível está acabando. E tem gente que faz vista grossa e de repente o carro para mesmo. Outro dia o cidadão estava parado aqui embaixo. Ele disse: o que foi? Ele disse: esse carro tem algum problema, está com problema de emissão dos bicos. Eu disse: dá uma batida lá. Ele deu uma batida e disse: não tem petróleo. Não tem. Eu ponhei ontem, eu ponhei R$10. Eu falei: mas como você andou? Eu andei comigo. Eu disse: eu vou ali, eu fui no Zanete, emprestei um galãozinho. E a gente colocou, foi só dar a batida e o carro andou de novo. A pessoa se esqueceu que quando falta esse combustível,
carro para. E na vida do cristão, como eu disse, há necessidade de um constante enchimento. Eu preciso estar cheio hoje, mas eu não posso descuidar, porque amanhã eu tenho que estar novamente cheio de Espírito novamente. E quando nós falamos de plenitude, nós estamos falando de algo completo. Nós estamos falando de um transbordar contínuo na vida do crente. Por quê? Porque nem todos os crentes das nossas igrejas hoje são cheios do Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Uma boa parte. Agora que eu quero ver, não peca não. Quantos aqui são cheios do Espírito? Poucas mãos levantadas. Poucas mãos levantadas. É necessário o crente ser batizado com o Espírito Santo. E o desejo de Jesus é batizar todos os crentes. Ele disse: mas essa promessa diz respeito a vós. E diz que foram batizados não muito depois daqueles dias. Só que tem, porém, a necessidade de se ser cheio do Espírito. O crente tem que viver transbordando no Espírito. Agora é importante lembrar que nem todos são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes eles vivem fora dessa influência. Mas nós devemos viver, meus irmãos, sempre influenciados por uma vida cheia do Espírito Santo. Mas por que ter uma vida cheia do Espírito Santo? Porque é a única forma de você obter a vitória. Existem crentes que eles não se preocupam com isso. Ele não está nem aí se está cheio, se está vazio. Mas essa é uma necessidade. É isso que Paulo ele ensina para a igreja da cidade de Éfeso, para que eles não se embriagassem com o vinho desse mundo, porque o vinho desse mundo é um vinho embriagante, mas que eles se enchessem do Espírito Santo. Aleluia! É importante lembrarmos que sempre que nós nos preenchemos, aleluia, do Espírito, nós vamos nos livrando de qualquer lacuna que gere insegurança na vida do cristão. É essa a necessidade de se estar cheio do Espírito Santo. E nesta palavra de Paulo que está ali no telão, nós podemos perceber que é um dever do crente estar cheio do Espírito Santo. E quando eu falo de dever, aqui eu estou falando de dívida. É uma dívida de todo cristão, se ele não está cheio do Espírito, ou se ele não deseja. Nós temos que desejar estar cheio do Espírito Santo. Se eu não desejo estar cheio do Espírito, eu estou pecando. Eu estou pecando. Se eu não desejar ser cheio do Espírito Santo, por quê? Porque eu estou em desobediência a um mandado ou a um mandamento apostólico, aonde o apóstolo está dizendo: mas cheios do Espírito Santo. É que tem gente, irmão, que ele tem aquele dom de andar na reserva, ou mesmo aquele dom de andar na garupa. Ele gosta de estar sempre de carona. Tem aquele crente carrinho de mão, ou aquele crente vagão que só vai puxado pela locomotiva. Ele nunca se enche, ele nunca se embriaga com a graça de Deus na sua vida. Acredite, Deus está falando com você essa noite.
aqui nesse lugar. Hoje parece que isso sumiu das nossas igrejas. Hoje você vê muito barulho, muito pula-pula por aí, mas isso não é ser cheio do Espírito, não. Ser cheio do Espírito Santo, não. É bem diferente. Crente cheio do Espírito Santo não perde a escola dominical. Crente cheio do Espírito Santo não perde o culto de ensino. Crente cheio do Espírito Santo obedece a doutrina. Crente cheio do Espírito Santo obedece a bons costumes. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele leva uma vida na palavra. Com a palavra, aleluia. Ele se levanta com a palavra. Ele vai para o trabalho com a palavra. Ele trabalha com a palavra. Ele volta para casa com a palavra. Ele vem para a igreja com a palavra. Ele prega em casa, ele prega na rua. Aonde quer que ele passa, ele prega a palavra. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E eu disse que isso é cheio do Espírito Santo. Esse é bom pregador. É um transbordar do Espírito. Aleluia. E quando eu falo em transbordar, eu falo em algo que está cheio. Aleluia, está transbordando, está derramando. Por quê? Porque essa pessoa, ela dá liberdade à ação, ao agir do Espírito Santo na sua vida. Crente cheio do Espírito Santo não dá trabalho, ele trabalha. Aleluia. E é isso que o apóstolo está dizendo. Não porque a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós olhamos ali em Efésios 1:13, eu vou explicar um negócio interessante aqui agora. Coloque no telão aí, Efésios 1:13. O selo do Espírito, olha o que Paulo está dizendo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Você tem que entender aqui que este selo se obtém uma única vez. Uma única vez se é selado. E este selo é o que nos torna legítimos membros da família de Deus. Mas o enchimento é para toda a vida. Hoje existem muitas empresas vendendo carro zero e você vai sair do tanque cheio. Só que é só um tanque. Olha, se você gastar, você tem que parar no posto para encher de novo. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender. Não é ser cheio um dia, não é ser cheio de um culto de avivamento, não é ser cheio de movimento. Você tem que estar sendo cheio aqui agora. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor está. Glória a Deus. A palavra está sendo pregada. Como é que está o seu vaso? De boca para cima ou de boca para baixo? O Espírito do Senhor, Ele quer nos encher nesse lugar. E o Espírito Santo nos encher aqui. Eu não preciso virar piruleta nesse púlpito, não. Eu estou pregando a palavra. E o Espírito Santo nos enche a sua vida. Às vezes alguém quer ver um anjo voando aqui, ou alguém voltando aqui, limpando o vidro. Não, não é necessário. Seja cheio do Espírito Santo aonde você está. Agora, é necessário que você queira ser cheio. Você já percebeu no posto de gasolina, quando você encosta, o frentista vem e diz, completa. Aí tem às vezes a pessoa está com dinheiro, você não precisa dela. Aí na hora da bomba, Deus do livro. É um costume já de queimar bomba de carro, de ficar no meio da rua, de querer que alguém saia inchando o carro dele. Quanta gente que está sendo puxado pela oração do Pai,
puxados pela oração da mãe, maridos que são puxados pela oração da esposa, e assim vice-versa. Meu irmão, essa noite enche o seu tanque, sai daqui transbordando, falando línguas estranhas, sai daqui essa noite como uma labareda, como uma tocha acesa. Deixa o Espírito Santo encher essa vida, encher o seu tanque, deixa esse crente pedir, esse crente prima, esse crente novo, deixa o Espírito Santo abastecer. Bebe a palavra, come a palavra, se alimenta da palavra. Aleluia. Vestimenta para toda a vida. É para toda a vida. Você sempre tem que estar cheio. Aleluia. Viver cheio. Aleluia. Meus irmãos, não adianta só estrutura organizacional. Que igreja bonita, que igreja linda. Departamentos, orquestras, círculo da oração, mocidade, crianças, crentes bonitos, bem vestidos. Tem que haver poder. Tem que haver poder. Aleluia. Relacionado tem poder de Deus na sua vida, irmão. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tem que haver poder de Deus. Aleluia. 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 Jesus disse: mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele diz: eis que eu vos dou poder para vocês usar serpentes e escorpiões. Irmãos, muitas vezes nós estamos ficando tão fracos, tão vazios de poder, que nós não estamos tendo autoridade nem dentro da nossa casa mais. Nem mais com a nossa vida está faltando autoridade espiritual. Às vezes alguém está querendo de fé para uma doença, ou quem sabe até mesmo uma seta maligna, e o crente não consegue fazer uma só oração. Ele já lembra do médico, santa casa, e leva para lá. E às vezes era algo para ele lá. O Espírito Santo queria encher ele, enquanto ele estivesse orando pelo filho, ou pela esposa, ou pelo marido, ou por alguém que chegou ali naquela hora. Meus queridos, está ficando complicado. Tem que haver poder do Espírito. Jesus disse que a provisão para a obra missionária, para a obra de evangelização. Aleluia. Entre outras coisas, ele disse: recebereis. Olha o que ele diz aqui: a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês me serão testemunhas, porque que muitos de nós não estamos pregando. Às vezes não temos coragem de pregar com o velho e sangrando no banco do jardim, porque falta poder, porque falta autoridade. Por que sentamos numa igreja como essa, não damos um glória a Deus, não damos um aleluia, não derramamos uma lágrima? Estamos vazios. Estamos vazios, estamos nos enchendo de tanta coisa, estamos nos enchendo das Babilônias, estamos nos enchendo de tantas coisas ruins. O mundo está despejando todo o seu esgoto na sala das nossas casas, e nós estamos ficando sem autoridade nenhuma para repreender o mal, e isso está trazendo um vazio na vida de muitos cristãos. Está faltando
que o Senhor proveu para os seus filhos. Deus mostrou isso para o profeta Ezequiel. A Bíblia nos mostra no capítulo de número 37 que o Espírito toma Ezequiel e leva ele a um vale que estava cheio de ossos, e aqueles ossos estavam sequíssimos. E aquele homem disse: olha, dá uma volta. Ele deu uma volta em volta do vale. Ele viu que eram numerosos, mas que estavam sequíssimos. E ele disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. Então ele disse: profetiza aos 4 ventos e diga: assopra sobre estes mortos para que vivam. E ele disse que quando ele começou a profetizar, começou a ver o reboliço, cabeça estava para um lado, pernas para outro lado, e assim por diante. Mas naquele momento que ele começou a profetizar, aleluia, cada osso foi se chegando à sua juntura, aleluia, e depois ele continuou profetizando, e aí vieram carnes, aí vieram nervos, aí vieram peles, mas eles estavam ali estirados sem vida. Aleluia. Mas não havia neles fôlego nenhum. Faltava-lhes o Espírito. É aqui que eu preciso mostrar algo de Deus para o teu coração. Tinha tudo: ossos, nervos, carne, músculos, pele, todos os órgãos dos seus lugares, mas sem vida. Faltava-lhes o Espírito, o fôlego. E isso é o exemplo de vidas hoje estéreis nas igrejas, de vidas improdutivas. Tem tudo, mas falta-lhes o Espírito. Pode perceber que tem crente nas igrejas que ele não consegue ganhar uma alma, ele não consegue realizar nada, ele é simplesmente mesmo um crente de banco, parado, estacionado, paralisado. Falta-lhes o Espírito. E essas pessoas, meus irmãos, são pessoas como eu disse, nem tudo, mas ainda lhes falta algo. Põe no verso 4 do capítulo 37. Dá uma olhadinha no que diz ali. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu acredito que nesse vale hoje aqui, o Espírito do Senhor também está sobre. Aleluia! Deus não quer você vazio, Deus não quer você estéril, Deus não quer você improdutivo, Deus quer você como um crente dinâmico, um crente vivo, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que viva uma vida abundante. Há muitos crentes hoje vivendo uma vida pobre, uma vida realmente anêmica, quando deveriam viver uma vida abundante. Meu irmão, essa noite permita que o Espírito do Senhor comece a soprar agora sobre a sua vida, este povo da vida. Glória a Deus! Essa capacitação, meus irmãos, ela ainda pode ser muito bem ilustrada na nossa vida hoje, através daquele machado sem o ferro. Quando Eliseu é abordado pelos filhos dos profetas, que diz: meu Senhor, o lugar onde a gente habita já é aí um tanto estreito, está lá
capítulo 6, do verso 4 ao 7, e diz: o lugar está estreito, nós vamos até o Jordão, vamos derrubar algumas Bíblias e vamos alargar esse lugar, vamos ampliar esse lugar. E um daqueles moços diz assim: meu Senhor, você serviu de ir com a gente. E insistiram com Eliseu, e Eliseu então foi juntamente com eles. Aleluia. E quando chegaram lá, estão derrubando as Bíblias, e um daqueles moços, quando foi derrubar a sua Bíblia, o ferro escapou do cabo do machado e caiu na água. E ele diz: ai, meu Senhor, ele é emprestado. E o machado naquela época, irmão, valia ouro, porque havia poucos ferreiros na terra. Era realmente uma ferramenta de um estimado valor. E para começar, não era dele, era emprestado. Tem muita gente hoje usando ferramenta emprestada. É muito bom que o Espírito do Senhor fale com você essa noite e venha sacudir você. Deixa de usar as coisas dos outros, começa a usar aquilo que o Espírito Santo tem na sua vida. Aleluia! Há muita gente hoje ganhando só com o cabo, o machado mesmo já foi há muito tempo, não tem vida espiritual mais. Já não fala mais línguas estranhas, já não sente mais aquela autoridade, aquele dinamismo, aquela unção, aquela força para pregar o Evangelho, para jejuar, para consagrar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus em oração. Meus irmãos, às vezes se navega uma noite inteira no computador, na internet, no Facebook, mas não se para ler a palavra, para consagrar, para ouvir a voz de Deus. Irmãos, a voz desse mundo aqui é uma voz de terrorismo, de miséria, de falência, de notícias ruins, de muito sangue derramado. Nós estamos precisando ouvir mensagens do céu, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos